Chegamos para mais um tutorial do alimento diário, com a novo título, né? Novo livro, digamos assim, que é livro 4, ainda da série Palavra, Vida, Edificação, parte 2, Evangelho de João. O título desse volume 4 é O Caminho, a Verdade e a Vida. E a semana que vamos abordar é a semana 1, cujo título é Quem Creu em Nossa Pregação. Então vamos lá, vamos começar a introdução de segunda-feira, né? Segunda-feira, aqui a nossa introdução aqui é um versículo muito importante, né? Que fala da multiplicação. O Senhor, ele morreu, né? Ele ressuscitou e se multiplicou, produz muito fruto. Isso está em João capítulo 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Porque aqui fala que Cristo é o braço de Deus na terra. Então, ele é o braço do Senhor. Braço é força, é trabalho, né? Significa força, trabalho. Então, como braço do Senhor, ele que realizava a obra de Deus, né? Aí ele encontrou dificuldades aqui na terra, né, da incredulidade dos judeus. Na verdade, a incredulidade dos judeus não começou com o tempo de Jesus. Já desde muito tempo atrás, 700 anos aproximadamente, o profeta Isaías já havia profetizado, né? Quem creu em nossa pregação. Então, naquela época, o Velho Testamento pregava a vinda de Cristo, o Evangelho de Cristo, do Novo Testamento. Então, já naquela época, se eles quisessem crer, então já poderiam ir direto no Isaías, né? Ali porque Isaías fala de Cristo, né, de uma maneira tão viva, né? Entretanto, esse povo estava com cegueira, né? E dureza no coração, por isso eles não aceitavam. Eu estou falando do povo judeu, né? E o Senhor veio para eles e eles não o receberam, né? Então, infelizmente, essa situação dos judeus, né? E braço de Deus é que ele executa a vontade do Pai, né? Hoje, né? Hoje, esse braço do Senhor, quem é? Somos nós, a igreja, o corpo de Cristo. Hoje é que a igreja quem executa a vontade do Pai, executa a incumbência de Deus aqui na terra, né? Obedecer à voz do comando, somos a extensão do braço de Deus aqui na terra. Cristo foi braço de Deus e nós somos a extensão de Cristo hoje na terra para executar a vontade de Deus. Para isso precisamos aqui cuidar do nosso viver, para sermos aprovados, né? Cuidar bem do nosso coração e das nossas vestes, isto é, de nosso viver. É importante, né? Ah, na terça-feira tem o título A Humildade e o Sofrimento de Jesus, né? Isaías 53 retrata muito bem, né? A humildade e o sofrimento de Jesus. Primeiro ponto aqui, Isaías 53 retrata o viver de Cristo, né? A morte de Cristo, a morte de Jesus, né? A ressurreição, né? E a ascensão do Senhor. Então aqui está a vida e a obra de Jesus, né? Então vamos lá, no versículo 1, versículo 1 a 3 diz: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado
e dele não fizemos caso, né? Primeiro ponto aqui nos mostra que Cristo não tinha boa aparência. Os judeus esperavam um salvador da pátria, né, um Messias com uma boa aparência, bonito, né, elegante, que vai salvar o povo, a nação. Mas não, Cristo apareceu, né, com uma aparência muito ruim, desagradável até. Então, isso para mostrar que Deus não olha para a aparência, e sim para o coração. Então, hoje também, Deus dá mais valor para o coração nosso do que para a aparência, né? O que vale é o valor interior, né? E a sua palavra. No caso de Cristo, foi assim, né? Então, é conhecer o conteúdo, o teor da palavra, né? Isso é extremamente importante. Aí, vamos aqui, nós temos humildade, sofrimento de Jesus, né? No capítulo 6, nós temos também, vamos ver aqui no capítulo 6, no texto bíblico, fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, né? Esse ponto. E capítulo 7, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse é o sofrimento de Jesus. E também antes um pouquinho, na véspera da sua morte, né? Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado, e sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, né? Essa é a morte de Cristo na cruz. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido, né? Então, na cruz, ele morreu, mas ele levou toda a nossa transgressão. Ele, então, sofreu isso. Versículo 9. Designaram na sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabemos que ele morreu, né, como perverso, foi crucificado junto com os dois ladrões, mas na sua sepultura, né, na sua sepultura, deram para ele uma sepultura nova, né? Se não me engano, foi José de Arimateia que comprou um jazigo novo, né? Que ninguém tinha usado antes, para então enterrar o Senhor. Então, aqui diz: com o rico esteve na sua morte. Graças ao Senhor que não se encontrou nenhuma injustiça nele, nem dolo algum se achou na sua boca. Versículo 10, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, né? Então, isso daí é a sua ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então aqui nós vemos, né, a maior resultado, né, do fruto do trabalho do Senhor está aqui, né, versículo 11, que já li. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, por causa de ele ter levado nossas transgressões, levado sobre si nossas iniquidades, nós somos justificados, né? Então, qual o fruto do seu penoso trabalho?
Então, aqui no João 14, 16, 17, ele diz assim: Eu rogarei ao Pai e ele me dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Né? Então, o fruto do seu trabalho é o consolador, que o Senhor ia rogar ao Pai, o Pai ia enviar esse outro consolador em seu lugar, né? O consolador que estava com os discípulos, estaria dentro deles depois da ressurreição, era o próprio Jesus, né? Eles o receberiam como Espírito que dá vida. Tão logo Jesus fosse glorificado. E Jesus realmente, em João 7, 37 a 39, falou sobre isso. Esse é o fruto do penoso trabalho do Senhor. Aleluia, né? O Senhor então viu o resultado positivo da sua morte, do seu sofrimento, né? Da sua ressurreição e sua ascensão. Vou ler aqui, né? Acho importante. Hoje, nosso Senhor Jesus está aqui. Não está fora de nós, mas em nosso interior. E ao nos ver cheios do Espírito, ele fica satisfeito. Assim, dia a dia, à medida que imergimos na palavra, somos iluminados e nos arrependemos. Ele nos justifica porque tomou sobre si todas as iniquidades. Jesus se encarregou de nossa parte negativa. Por isso, nossa agenda agora é positiva. Amém, por causa dele. Vivamos por Cristo. O Espírito que está em nós, podemos, precisamos ouvir sua palavra, olha, imergir na palavra, inculcá-la no nosso coração e executar o comando de Deus dado por ele, por meio dela, a cada semana. Ó Senhor Jesus, né? Aqui no versículo 12 é a ascensão. Isaías 53, 12 se refere à ascensão do Senhor. Vamos ler. Eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Né? E porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então, o Senhor intercedeu pelos transgressores e até hoje o Senhor, o Cristo, no seu ministério celestial, ainda intercede por todos nós. Graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que nós vemos que nós estamos agora no lugares celestiais, né? Ele está acima de tudo isso. E nós, os que cremos, temos acesso a ele, a esse poder, ao usar, né, nossa fé. Desse modo, poderemos conhecer. E está falando do poder, né? Poder. Então, no Efésios 1, 19, fala assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, né? Segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui está falando da força do seu poder. O poder depende do nosso crer. O poder depende da nossa fé. Se você crê na palavra, então a palavra tem poder para executar a obra de Deus, né? E aqui, mais embaixo, no versículo 21 de Efésios 1, ainda diz: acima de todo principado e potestade e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O objetivo disso é colocar todas as coisas debaixo dos pés e, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! A qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Então o Senhor Jesus está acima de todo principado, potestade, poder. Ele é o poder único, né? Entretanto, todas as coisas estão debaixo dos seus pés e ele foi dado à igreja como cabeça.
Graças ao Senhor. E a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Graças ao Senhor. Amém. Aí chegamos na quinta-feira, cuidar do coração e das vestes, né? Aqui no cabeçalho mesmo, versículo Efésios 2, 5, 6 diz: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez aceitar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, não somente Cristo foi elevado às regiões celestiais, mas quando Ele ressuscitou, Ele também nos fez assentar, nos levou também a esses lugares celestiais em Cristo Jesus. Maravilhoso, irmãos. Isso aí é maravilhoso. Nós que não merecíamos nada, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos salvou, pela graça fomos salvos e nos deu vida, estando nós mortos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Muito bom isso, né? Ele, aí no capítulo 2 de Efésios, né? Versículos 5 e 6, ele desceu até o Hades, as regiões inferiores da terra, e nos libertou, e nos deu vida, e nos fez assentar consigo nas regiões celestiais. Né? Vamos ver, esse Efésios 2 já lemos, né? Vamos ler então 4, Efésios 4:8, que queria chamar a atenção dos irmãos para esse versículo. Aqui disse, versículo 8: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então aqui ele foi até as regiões mais inferiores da terra para quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Nós estávamos todos presos aqui nesse cativeiro, todos os homens. Então o Senhor foi, levou lá em cima, né? Nos tirou do cativeiro e nos colocou em regiões celestiais através da sua ressurreição e nos deu vida. E aí concedeu dons aos homens. Para que concedeu dons aos homens? Os dons aos homens é para edificação da igreja, para que cada dom que cada santo receber sirva para edificação da igreja, para executar a obra do Senhor, como extensão do braço de Deus, né? que é Cristo, que hoje é a sua igreja aqui na terra. Então, a edificação da igreja, nossa principal função, a mais importante é a edificação da igreja. Se até agora nos temos ocupado somente com as coisas materiais, está na hora de investir mais tempo na edificação da igreja e cuidar das pessoas. Não só nós investimos mais tempo, mas também nosso dinheiro, nossas riquezas, né? Chega de pensar em futuro, acumular riquezas na terra e etc., né? Vamos dar-nos mais tempo para a edificação da igreja e também nossas coisas materiais, né? Riquezas materiais, devemos dar tudo ao Senhor. A nossa principal função é edificar a igreja. E no ponto seguinte é que, novamente, os judeus não o receberam, né? Isaías 6, versículo 9 e 10 diz: disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, não entendais, né? Então esse povo está com o coração endurecido e cego, né? O que fala isso aí. Então os judeus não aceitaram isso, né? Continuam não recebendo o Senhor Jesus por causa da dureza do coração. Mas o nosso Senhor Jesus, Isaías viu Cristo assentado no alto e sublime trono, com as asas das vestes enchendo o templo, né? Vestes na Bíblia
tipificam nossas ações, nosso viver. O Senhor Jesus esteve aqui na terra, foi fiel à vontade do Pai e não fez sua própria vontade. Seu viver foi totalmente aprovado por Deus. Por isso suas vestes enchiam o templo. Então aqui vestes significa o viver, né? Aqui está muito relacionado com o nosso viver. Fomos libertos com o objetivo de edificar a igreja. Isso é um privilégio, irmãos. Portanto, investamos nosso tempo, zelo e compromisso, nossa obra, mas não nos esquecemos do coração, nem das vestes, ou seja, de nossas ações. Procuremos ser simples, olha aqui, procuremos ser simples, pratiquemos a palavra com obediência à voz e comando do Senhor e não busquemos nossa própria glória. Esse é o caminho a trilhar na edificação da igreja. Chegamos então na sexta-feira, que tem por título Assumir a fé em Jesus. Por que ele fala isso, né? Porque tem aqui no João 12, 42 a 43, disse: muitos dentre as próprias autoridades creram nele, ou seja, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens, né, do que a glória de Deus. Então, não é só judeus, mas tem muitos ali que creram no Senhor, autoridades do povo que creram no Senhor, pela palavra que o Senhor falava, né? Mas eles tinham medo dos judeus, para não serem expulsos da sinagoga, eles perderem privilégios, né? Privilégios, prestígio. Com medo disso, então eles não confessavam. Então, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que isso nunca, né, aconteça conosco, né? E aí, tem um trecho aqui, diz aqui: alguns líderes judeus creram em Jesus, mas não o confessaram e se calaram porque temiam ser expulsos da sinagoga. Eles ocupavam posições de destaque, por isso preferiram permanecer calados sem testemunhar sua fé em Jesus, a fim de preservar a reputação e os privilégios que tinham. Olha só, Senhor Jesus, mas e nossa atitude? Nós não tenhamos vergonha de nosso Senhor, não nos escondamos, nem tenhamos medo de perder a consideração e o respeito de colegas e amigos. Devemos posicionar-nos assertivamente para ser o braço do Senhor na terra. Muito importante, né? E aí nós precisamos crer, né? Como é difícil para eles renunciar à glória dos homens, né? Nicodemos foi um dos judeus que falou ali, mas ninguém deu bola para ele, né? Aqui embaixo, João 12, 44, diz assim: quem crer em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. Então, aqui é muito importante nós cremos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não é dele mesmo, é o Pai que o enviou, né? Então, o Senhor falou várias vezes, né, que a palavra não era dele, o ensino não era dele, mas ele fazia de acordo com a palavra que o Pai, né, que o enviou, mandava ali fazer, né? Então aqui, o importante é quando a gente olha para a palavra, precisamos saber da fonte, né? A fonte tem que ser o Pai, né? O Senhor Jesus, ele mesmo confessou que ele não era a fonte, que a fonte é o Pai. Foi o Pai quem o enviou. Ele é um enviado apenas. É saber, o importante é que Deus seja a fonte, né? Então aqui tem vários versículos, capítulo 5, 30,
36, capítulo 6, 29 e 38. Esses versículos todos eles falam de que o Senhor dizia que ele era apenas enviado e para falar a palavra do Pai, que é a fonte, e fazer a obra do Pai, né? Que é a fonte dele. Eu tenho um versículo aqui em João 17, sobre isso ainda, João 17, 7, diz assim: Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Isso é a procedência. Então, quando nós vamos para a palavra, nós temos que saber a procedência. A procedência é extremamente importante. Essa procedência aqui é do Pai que o enviou, né? Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, creram em que tu me enviaste. Então, essa palavra, né, é o próprio Senhor Jesus que saiu do Pai. O Pai é a fonte, a origem. Senhor Jesus. Amém. Então, nós, da nossa parte, nós devemos crer, né, o poder da palavra, né? Aqui diz, viver conectado em Deus. João 6, 29 diz, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Crê. Daqui para frente nós temos que crer. Crer que a palavra é poderosa, que a palavra tem poder, e crer, né, que a palavra faz a obra de Deus, né? Graças ao Senhor. Primeiramente cremos, e porque cremos a palavra opera com eficácia, então os sinais vêm, né? Poder da palavra é crer. Crer na palavra e experimentamos o poder. Poder vem, o poder está na palavra. E para que a palavra seja eficaz em nós, precisamos crer. Ó Senhor Jesus, Senhor quer nos trabalhar nesse princípio de sermos vencedores e aprovados. Nosso viver na terra, esse viver precisa ser testado e aprovado, né? Então, que sejamos aprovados em nosso viver e que sejamos contados como um deles, né? Nas mãos do Senhor, assim, ou seja, vencedores, né? Graças ao Senhor. E aqui, no final de sábado, tem uma palavrinha, diz assim: o Senhor não ousava julgar sem ouvir o Pai. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porque eu e aquele que me enviou viver em comunhão com Deus, né? Você, Senhor, como filho, vivia em constante comunhão com o Pai. Ó Senhor Jesus, amém? Em minha experiência, procuro viver constantemente em comunhão com o Senhor. Então, a experiência do autor é que ele vivia constantemente em comunhão com o Senhor. Então, nesse caso, nós também devemos ser assim, constantemente em comunhão com o Senhor. Não é uma prática de ascetismo, tal, né? Ele diz assim, procuro a todo momento estar em contato com o Senhor Jesus, conversando com Ele, olha só. Não é marcar uma hora para ir orar, tal. Também pode ser, né? Mas enquanto você está fazendo as coisas, você pode estar lá orando, conversando, uma comunhão com o Senhor. Dessa forma, em tudo o que eu faço, estou ligado a Ele. Aprendamos a viver sempre na presença do Senhor. Ah, Senhor Jesus, a voz de comando. Então, aqui a voz de comando nos mostra primeiro em João 1, 3, em Gênesis 1, 3, 4, primeiramente Deus criou a luz do primeiro dia. Mas no quarto dia, Deus criou os luzeiros. Para quê? Os luzeiros criados à luz do quarto dia é para dar direção, né? A referência e também estabelece o governo de Deus na terra.
E aqui para dizer João 12, 47, né? Esse é muito importante. João 12, 47. Ele fala assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu vim para julgar o mundo e sim, não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Versículo 48, presta atenção. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. O que quer dizer isso, né? Primeiro, não recebe as minhas palavras. Essas primeiras minhas palavras, em original é rema. Rema é um falar instantâneo de Deus para esse momento, né? Então, falar vivo de Deus, né? E tem quem o julgue a própria palavra. Essa palavra que aparece em segundo lugar no versículo 48 é logos, né? A palavra constante. Se você não recebe o rema, que é a primeira palavra, então você será julgado pela própria palavra, que a palavra é logos, né? Que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, se você não recebe o rema, o logos vai te julgar, né? Então, irmãos, hoje essa relação de rema e logo, a palavra profética, irmãos, é logo, né? Perdão, a palavra profética é rema, né? E isso que nós precisamos guardar, porque essa é a voz de comando, é a palavra de comando. Guardar é praticar. Aleluia, né? Então, aqui finalizando, né? O Senhor continua falando no versículo 49 de capítulo 12 de João. Eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer, o que anunciar, né? E aqui no finalzinho, diz assim: a vida eterna não consiste em viver externamente neste corpo e esfera físicos, mas viver para todo sempre na esfera da eternidade, onde Deus está. Não fiquemos indecisos, não troquemos a glória de Deus pela glória humana. Somos o braço do Senhor na terra, porque cremos que é Ele quem faz a obra por meio de nós. Ao mandamento, a ordem que Deus dá, nós obedecemos, né? Simples assim, cumprindo e praticando. E Ele nos levará para a eternidade. Louvado seja o Senhor.